Tela preta com o texto, projeto realizado com recursos da Lei Complementar número 195/2022. Animação da marca Pode na Escola em formato de microfone nas cores amarelo e azul. Tela preta com pontinhos pretos no centro. Aparece um círculo preto com a marca Tamanda Cash em dourado, com uma imagem mesclada de microfone e âncora. Em cima da marca Tamanda Cash aparece os letterings. Está no ar na cor branca. Entrevistando está um menino branco de cabelos escuros curto, de aproximadamente 14 anos de idade, usando o uniforme do colégio ETI Almirante Tamandaré. Um episódio especial, a celebração de 1 ano de lançamento do livro Lagoa Feia, uma obra que vem encantando leitores de todas as idades. E para conversar sobre essa jornada, temos a honra de receber a talentosa escritora e professora Deise Raquel. Boa tarde. Sendo entrevistada está uma mulher parda de cabelos longos, cacheados, usando uma blusa rosa lisa com colar e brinco de prata. Obrigado, professora. Maravilha. E 1 ano do Lagoa Feia, olha. Pois é. É muita comemoração, né? Pois é, professora. Assim, para começar, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória e o que te motivou a ser professora e escritora. Bem, eu comecei a escrever aos 12 anos. Comecei, a princípio, com uma terapia, né? Era uma pré-adolescente com problemas emocionais, depressivos, a tendência começou bem cedo. E eu encontrei na literatura uma forma de tratar isso. Os sentimentos, os traumas, as coisas que eu não conseguia falar, colocar para fora, eu aprendi a derramar sobre o papel. Então, antes eu comecei a escrever por terapia e continuei, escrevo até hoje por paixão. O livro Lagoa Feia, hoje, completa 1 ano do seu lançamento. Eu gostaria de perguntar para a senhora o que significa isso para a senhora. Superação. Para quem não sabe, o livro Lagoa Feia, ele foi escrito durante a pandemia. Um período muito crítico para todos nós. E eu, que já tinha tendência à depressão, caí no fundo do poço, como já era de se esperar. Então foram crises fortíssimas. Cheguei a um ponto de não conseguir dormir, ficar praticamente 1 mês sem dormir. Nem medicação conseguia me derrubar. Então uma certa noite eu estava perambulando pela sala, pela cozinha, pela casa, parecendo um fantasma. E me veio a ideia, gente, eu não tenho nada para fazer, eu vou escrever. Então eu peguei um dos meus diários e comecei a folhear. E nesse diário eu encontrei umas memórias referentes a um tio-avô, tio Joaquim Bonfim. Era um velho que adorava contar histórias. E foi justamente esse velho que me contou a história da Lagoa Feia. E eu estava com um livro pronto já para lançar, Cheiro de Terra Molhada, que é uma coletânea de contos. Aí eu pensei, eu vou escrever na apresentação do meu livro uma homenagem ao tio Joaquim. E comecei a escrever. Quando eu vi, já tinham 70 aulas. E eu falei, opa, já fiz foi mais um livro. Então eu comecei a reler o que já tinha escrito e dividir em capítulos. Foi assim que nasceu Lagoa Feia, meio ao caos, meio uma baita crise depressiva. Então se tem uma palavra que define Lagoa Feia hoje, para mim, é superação. Interessante, legal. E como tem sido a recepção do público nesse período? A recepção tem sido muito boa, como você falou ainda há pouco, Lagoa Feia é uma obra para todas as idades. Minha sobrinha de 3 anos, ela consegue contar a história todinha. Pensa que maravilha. Então, não tem uma idade específica, está sendo muito bem aceito. Nós temos projetos desenvolvidos com turmas de 3º ano, de 4º, de 5º, de 9º e por aí vai. Professores estão, assim, aceitando muito bem a obra. Graças a Deus, foi feito com muito carinho. E o que te inspirou a criar o livro Lagoa Feia? Bom, como eu falei, a princípio era uma homenagem ao tio Joaquim. Né? E depois o negócio rendeu, quando me dei conta já tinha um livro. Então, no momento em que eu separei por capítulos, me veio a reflexão sobre as questões ambientais. Porque a Lagoa Feia, muitas pessoas perguntam, mas por que o nome Lagoa Feia? A lagoa existe? A lagoa é feia? Não. A lagoa foi uma das lagoas mais bonitas da região. Mas, infelizmente, por consequência de falta de educação, de consciência ambiental, a Lagoa Feia secou. Mas era uma lagoa que sobreviveu por 100 anos, né, cheia, maravilhosa, cheia de vida,
mas com o desmatamento da mata ciliar e de toda a floresta que se formou em volta da Lagoa Feia, ela acabou secando. Hoje ela é uma lagoa perene, ela só segura a água na época de chuva. Passou a temporada de chuva, ela volta a ser apenas uma cratera, vazia e sem vida. Professora, uma curiosidade que eu acho que é uma das que mais deve chegar. Existe algum acontecimento que possa ter tido pessoal, assim, um acontecimento que aconteceu de verdade, assim, a senhora foi e tal, estava lá, quando conta no livro, ou é uma coisa que a senhora inventou mesmo? A princípio, a história que eu ouvi do meu tio-avô e de muitos anciãos lá da minha família é que numa noite, né, apareceu uma bola de fogo gigante no céu, né, de forma que transformou a noite em dia. Um clarão assim que foi visto a muitos quilômetros de distância, fez um barulho estrondoso e os meus bisavós puderam ver onde essa bola de fogo caiu. No dia seguinte eles foram até o local e se depararam com uma cratera com mais de 300 metros de diâmetro, mais de 30 metros de profundidade e provavelmente com o impacto dessa bola de fogo atingir o solo, atingiu também o lençol freático, de forma que a Lagoa Feia é de fato uma lagoa que surgiu literalmente da noite para o dia. Porque no dia seguinte, após a queda da bola de fogo, o buraco já estava cheio de água. Interessante. Da noite para o dia uma lagoa, não foi só uma não, foram duas. Eita, bola de fogo, furei. Então, professor, muitos leitores comentam sobre frases reflexivas e profundas no livro da Lagoa Feia. A senhora tem uma que a senhora acha que os leitores, a principal que os leitores devem levar assim para a vida deles? Tem uma assim que me marca muito, que é uma frase que foi dita pelo tio Joaquim Bonfim. Ele disse: olha, hoje a gente vale o que tem. Em dias vindouros, você valerá o que você sabe. Então, isso já é assim, uma forma que ele tinha de mostrar para as pessoas o quão é importante o conhecimento, o estudo. Então, ele foi uma pessoa que sempre incentivou quem estava próximo a estudar, a buscar a transformação, o crescimento pessoal, espiritual, por meio do conhecimento. Bora estudar! Pois é. Professora, teve algum desafio, assim, pessoal da senhora de criar esse livro, além de estar no meio da pandemia, da depressão que a senhora contou, mas algum, assim, pessoal que a senhora estava... Que é um desafio maior do que esse, meu filho, 1 mês sem dormir, sem vontade de nada, morrendo de medo de morrer, vendo as pessoas morrendo, as centenas, milhares, liga a televisão, morreu não sei quantos, vai pro rádio, morreu mais 1000. Meu irmão do céu, a vontade que eu tinha era de escrever logo o livro, deixar minha história, porque eu pensei que eu fosse morrer também. Então, eu falei, vou morrer, vou deixar minha história escrita, pelo menos. Mas foi realmente desafiador pela falta de motivação, pelo medo de morrer e pela falta de vontade de viver. Então, foi realmente desafiador concluir essa obra. E, por falar em concluir, eu só concluí essa obra em 2021. Né? Retornamos à aula, né? Peguei uma turma de 4º ano, 4202, que por coincidência é a sua turma, e foi assim, uma turma que me ajudou muito, porque o momento do retorno às aulas, um momento assim, de muita insegurança, tanto para professores quanto para alunos, e a gente conseguiu superar isso juntos. Né, com muito carinho, muita união. Às vezes eu tinha que chamar a atenção de alguém que queria me abraçar, eu falava, não pode. Mas a vontade de estar no meio dos alunos, daquele calor humano, aquela coisa toda, foi muito bom. E eu me lembro que quando a gente retornou de férias, fizemos uma roda, como a gente sempre fazia, para conversar, contar histórias, e vocês me perguntaram, como é que foi suas férias? O que a senhora fez? E eu falei, eu terminei de escrever o livro Lagoa Feia. E fui lá conhecer o buraco e tal. E aí ficava todo mundo doido querendo ver as fotos e fizemos aquela algazarra, né? O celular da professora passou de mão em mão, todo mundo queria ver as filmagens, os vídeos, as fotos da Lagoa Feia.
Enfim, 4202 não foi lá, mas conhece muito bem a Lagoa Feia. Muito tempo. Bons tempos, bons tempos. Professora, a senhora tem alguma frase, alguma resposta para aqueles escritores iniciantes que estão tendo dificuldades em escrever seus livros? Dificuldade todo mundo tem, mas a gente tem que superar. O difícil é só começar. Escrever algo assim tão viciante que no momento que você começa a escrever as primeiras páginas, você não quer mais parar. Então escreva. Mas para você ser um bom escritor, você precisa também ser um bom leitor. Então desenvolva o hábito de leitura e depois o hábito de escrita será uma consequência. Professora, agora essa pergunta aqui, eu acho que eu estou curioso para saber disso. Essa aqui eu estou. Quais são seus planos para o futuro, professora? Encher essa biblioteca de livros da professora Deise Raquel. Agora, essa daqui também é muito importante, que eu acho que mas também que deve ser uma das dúvidas mais frequentes do público. A gente pode ou não esperar uma continuação do livro Lagoa Feia? Oh my God! Agora vocês me apertaram. Não pensei nisso ainda não. Tem assim a possibilidade de transformar o Lagoa Feia em um filme. A editora que publicou meu livro, né, já está vendo essa possibilidade. Então, segunda parte do Lagoa Feia, eu não sei não, mas um filme, quem sabe? Professora, tem alguma frase que a senhora gostaria de deixar de agradecimento ou alguma coisa para os seus leitores que se acompanharam nesse período? Frase, eu vou deixar essa aqui para reflexão, não só dos leitores, mas para todos nós, seres humanos. Porque a gente está passando por uma situação crítica, né? A gente vê diariamente a natureza pedindo por socorro. São tantas queimadas, devastação, e a natureza realmente está gemendo. Então, eu gostaria de deixar essa frase para nossa reflexão. Quando o homem aprender a amar e respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Então, ele terá aprendido o verdadeiro sentido da vida. Deise Raquel. Que isso, professora. Professora, foi uma honra tê-la aqui conosco, professora. Uma honra. E muito obrigada por participar do TamandaCast, né? E eu venho agradecer aqui a senhora ter esse tempo, tirado um tempo para vir aqui. É isso, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andros. E aqui está o seu livro presente, atrasado de um ano. Professora, obrigado. Para você que nos assistiu até agora, obrigado por acompanhar mais um episódio do TamandaCast sob a direção do Pod na Escola. E fique atento nas nossas redes sociais e até a próxima. A animação da marca Pod na Escola em formato de microfone nas cores amarelo e azul. Logos da Secretaria da Cultura, Governo do Tocantins, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.